O educador precisa estar preparado. O educador precisa ser cristão. Não existe educação cristã sem o educador cristão. E não existe educação cristã sem que a pessoa que esteja instruindo e disciplinando não seja discípulo. Educar é um chamado, é uma vocação, é algo que te convoca, é algo que te chama para estar naquele lugar. Se você... E eu levo isso assim, em todas as áreas, não só quanto formação, quanto educador institucional. O educador cristão, eu decido ser cristão, ok, então eu preciso me submeter à pessoa do Espírito Santo, a pessoa da Trindade. E a palavra de Deus diz isso, que ele nos conduzirá ao conhecimento da plena verdade, de toda a verdade. Deus também não é uma criação de princípios, né, cristãos, e a gente sabe que era fazer qualquer coisa. Eu voltei. Tu tá sumido agora, assim? Brincadeira. É porque eu tava sumido por fazer uns episódios que eu não aparecia. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E esse é o episódio 32, não é isso, mestre? 32. 32. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje o episódio vai ser diferentão, certo? Hoje temos uma convidada especialíssima. Especialíssima, é certo? Sim. Temos uma convidada especialista, não porque é pra você, né? Mas é porque é certo mesmo. Então, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Como a grande maioria já sabe, mas se você não me conhece, eu me chamo Gabriel. Sou integrante desse podcast maravilhoso, único, exclusivo. E tô com meu amigo aqui que vai se apresentar agora. Dali, Jaquinho. Acho que o povo já me conhece já, não? Eu vou apresentar. Pra você que não me conhece, tá assistindo esse podcast pela primeira vez... Eu me chamo Jefferson, aqui embaixo vai estar provavelmente meu Instagram. Ó, já tô ligado aí, tá vendo? Cuidado quando for seguir ele, que ele namora, viu? Não diga que eu namoro não, meu filho. Sou noivo. É noivo. O status Desculpa, muda. Thaís, desculpa. Não diga um negócio desse não, que a mulher pega logo. Ela diz, quando eu digo, você é minha namorada. Eu não sou sua namorada, eu sou sua noiva, você me respeita. Deus. Meu amigo, você não tem noção do que é um sangue paraibano, não. Ixi, já tira logo uma peixeira. Mas, bem isso. Mas, para que você também não me conhece, eu sou ali membro da Igreja Batista Vida Nova, sou um jovem de 28 anos, formado em psicologia e atuante no mercado de gestão fitness. Show de bola. Pra ser um pouquinho mais... Não falei nada. Propaganda. Aí, ó, ele que tá falando. Fora jabá. Paga nós. Mas é isso, gente. Eu tô com o Jefferson, meu grande amigo. Adoro ele de coração. Amo tu, Jefferson. Mas a pessoa mais especial dessa mesa, meu amigo, vai se apresentar agora. Por favor, tenha a honra. Nossa, que honra. Brilhante esse espaço conosco nessa noite. Esse dia. Obrigada. Vai, dá. Meu nome é Elane, sou filha de Deus, mãe de Ian e Rebeca, educadora cristã há 11 anos e estou aqui para contribuir nesse grande desafio com esses dois mosqueteiros, ai. Confia, pá, vai dar certo. E é justamente isso, gente. A gente vai abordar sobre educação cristã. E aí, já entrando assim, de forma bem empolgante, respondendo uma coisa que eu acho que todo mundo vai querer saber. Elane, o que é educação cristã? Por favor. Bem, vamos começar definindo o que é educação. Coisas de professora, né? Vai, dá. Bem, educação é o processo de formação do indivíduo. E ela está sustentada em 2 pilares. A instrução e a disciplina. A instrução é toda a parte informativa, tudo que é teórico. E a disciplina é a parte prática, aquela que vai trazer ordem, que vai trazer sentido. Então, a educação ela precisa se sustentar nesses 2 pilares. Isso é em tudo que você quer aprender. Existe a parte teórica e existe a parte prática. Certo. Quando você pensa educação cristã, é uma educação centrada na pessoa de Cristo. É uma educação que tem como objetivo formar o caráter de Cristo em você. E aí ela passeia por várias áreas da sociedade. Ela inicia na família, ela continua nas instituições escola,
e igreja. É o que eu chamo de cordão de 3 dobras, né? Aquele... Faz muito sentido. Eu via isso na Não é? capoeira. Não, isso não. Deixa eu puxar um gancho Ah, aqui. por favor, eu vou meu até. amigo. Não é polemizar, Ah, porque meu Deus. esse não é o propósito. Ele disse que era mas... teu amigo, viu? Então vamos lá. Jefferson. Vai sair um pouquinho do contexto, mas acredito que não vai sair tanto. Então, um cristão que não obedece, ele é um cristão mal educado. Sim. Boa. Eu tava refletindo você falando sobre as bases da questão da instrução Uhum. e da Disciplina. Disciplina. Então, Não só cristão, qualquer pessoa, qualquer cidadão que não obedece, ele é mal educado. Desde uma instrução de trânsito. Uhum. Existem as leis. As leis protegem a vida, a liberdade e a propriedade. Isso. Se você não respeita o direito do outro, se você quer apenas que o seu direito seja respeitado, você é mal educado. Então a gente encontra 2 tipos de mal educado. Aquele que é mal educado por falta de informação e aquele que é mal educado por falta de disciplina. Não é isso? Isso. boa. E aí dos dois, o Isso. pior é o que é o segundo, né? Certeza. O indisciplinado. Porque o Isso. leigo, ele pode ser ensinado. Uhum. Show de bola. Massa. Tô gostando. Eita. Então vamos lá. Eu disse a você que não ia polemizar tanto, né? Então vamos lá. Levando do ponto de vista que a gente entende que a educação cristã ela é pautada na pessoa de Cristo Uhum. e que ela conduz você dentro do que seria um processo de discipulado para se tornar mais parecido com Uhum. ele, certo? Quais são assim as características que você enxerga que podem deixar mais claro a diferença entre uma criança, por exemplo, educada por uma educação cristã e uma criança que é educada por uma educação normal, vamos dizer assim? Você está falando criança bem pequena? Tô falando de uma criança, vamos colocar uma criança, 10 anos é uma boa faixa etária? Eita, aí É porque a varinha já precisa estar... Então vamos pegar uma idade assim. Mas independente da idade. Tá. Quando se trata de educação cristã, você precisa considerar as escrituras. Uhum. Então, quando se trata de educação cristã, a pessoa do educador é muito importante. Na verdade, é fundamental. É o mediador, aquele que vai iluminar o entendimento do educando. Certo. O que é que Deuteronômio 6 diz? Eu não sei. Eis que te digo. E são as escrituras que te falam. Vai. Deuteronômio diz assim, que esta palavra que hoje te ordeno esteja primeiro em seu coração. E depois é que você vai inculcar nos filhos. Uhum. De que forma? Ao levantar, ao deitar, andando pelo caminho, sentando, em todo tempo. Então, quando se trata de educação cristã, o educador precisa estar preparado. O educador precisa ser cristão. Não Entendi. existe educação cristã sem o educador cristão. Não existe. É porque é aquele negócio. Você já viu que tem uns memes que assim, do Todo Mundo Odeia o Chris, por exemplo. Sim. Cortar uma bomba é fácil. Você só precisa fazer isso, isso e aquilo outro. E o cara não é um especialista em bomba. Entendeu? Sim. É mais ou menos essa pegada, né? Não Tem- existe. Entendi. Não existe educação cristã sem que a pessoa que esteja Sim. instruindo e disciplinando não seja discípulo. Entendi. Deixa eu fazer uma colocação. Hoje eu estava numa reunião de líderes, geralmente a gente tem toda sexta-feira, né? E aí, eu sempre gosto dessa fala, né? A questão é que liderança, tratando sobre liderança, que na verdade é o meu contexto, mas eu acho que dá pra gente levar pra questão do educador também. Liderança, ela não é um cargo, ela é uma causa. Uhum. Eu acho que a questão do educador cristão, a gente também pode dizer que não é um título, não é um cargo, também seria uma causa também, um estilo de vida, na verdade. Porque assim, se você pretende ser um educador cristão, na teoria, se você leva o nome de cristão num pequeno Cristo, eu acho que também você teria que ter um estilo de vida pautado nisso até para você poder educar. É um né? chamado, é uma vocação. Educar é um chamado, é uma vocação, é algo que te convoca, é algo Sim. que te chama para estar naquele lugar. Se você, e eu levo isso assim em todas as áreas, não só quanto formação, quanto educador institucional. O educador cristão, eu decido ser cristão, ok, então eu preciso me submeter à pessoa do Espírito Santo. Sim. A pessoa da Trindade. E a palavra de Deus diz isso, que ele nos conduzirá ao conhecimento da plena verdade, de toda a verdade. Então, Uhum. se é ele quem vai me conduzir ao conhecimento da
da verdade, eu preciso entender, olha, aquilo que está escuro, aquilo que está em engano no meu coração, eu preciso submeter ao Senhor. Sim. Eu não sou o centro da educação, o centro é Cristo. E a lei, a palavra, o norte, o guia é a Bíblia. Sim. Então, se eu entendo que eu tenho vivido em pecado, se eu preciso me arrepender, se eu reconheço tudo isso, eu inicio um processo. Um processo que começa com a salvação e eu digo que a educação, quando o adulto se converte, né, é juntinho do processo de santificação. Bem juntinho. Uhum. Porque quando é uma criança bem na tenra idade que é educado por um pai cristão, por uma mãe cristã, que é ensinada os preceitos, a lei, a boa moral, ela recebe a Cristo, pouca coisa ela terá para ajustar. Agora, quando um adulto se converte, gente, é muita falta coisa. de educação. Misericórdia. Eu lembro da minha história. Meu Deus, quanta coisa eu precisei submeter a Cristo, coisas que foram dificílimas. Cabe um outro e é episódio, igual o hein? filósofo Shrek, né? À medida... quando Somos cai como uma camadas. Isso. As cebolas são Você camadas. diz assim, ai, vou vencer essa. Quando essa cai, ai, é até a porta do céu. Esse processo é até a porta do céu. Show de bola. Sim. Então a gente consegue enxergar dentro do comportamento, né, e dentro do caráter as diferenças entre uma pessoa educada com fundamentação bíblica, né, cristã, e uma pessoa educada pela educação padrão, que a gente conhece. Mas academicamente falando, existe uma diferença de nível acadêmico, de campos do conhecimento que você vai abranger, entendeu? Dentro da grade. Existe alguma diferença significativa nesse sentido? Porque, por exemplo, a gente enxerga que muito daquilo que a gente aprende hoje sobre português, matemática, ciências, foi porque alguém descobriu em algum momento e ditou aquilo como certo e aquilo foi colocado como certo. E isso é o que é colocado nos livros da educação padrão no Brasil. Mas na educação cristã, existe uma diferença? Existe um princípio de onde vem o conhecimento diferente daquilo que a gente enxerga na educação normal ou as bases são as mesmas? Não são as mesmas. São bem diferentes. Você retratou bem a educação humanista. Trata que o homem, algo estava escondido e o homem foi lá, ele teve a brilhante ideia e a partir dali o nome dado é o dele e isso perpassa em todo o material didático. Uhum. Na educação cristã, a fonte de todo conhecimento é Cristo. Então, o educador ele precisa pedir inspiração a Deus para conseguir enxergar Cristo em todas as áreas do conhecimento, desde a linguagem, a matemática, a educação física, a psicologia, Sim, todas as coisas. Cristo é o referencial, ele é a fonte. Eu queria muito que você contasse uma coisa, porque eu não sei contar direito. Tem o lance do arco-íris, da criação das disciplinas. Sim, Boy, conta esse negócio, porque quando eu ouvi, eu achei incrível e eu não sei contar direito. Inclusive, acho que foi tu que me contou. Foi. Me Então, conta. se não foi eu, foi a Janaína, uma das duas. Conta, como que é? Porque já faz parte disso, né? Também. De enxergar... É porque, na verdade, isso veio depois. Entendi. Não, na verdade, veio antes. Desculpa, lá vou eu, porque tá tudo tão arrumadinho na cabeça. À medida que Deus criou todas as coisas, as áreas do conhecimento foram sendo criadas. Lá na escola, nós utilizamos a ilustração. Na escola, no Colégio Batista Vida Nova. Sim. Sim. Nós utilizamos a imagem do Arco da Aliança para tornar isso didático. As crianças visualizam e já vão compreendendo e internalizando. Então, quando, no princípio, né, Deus diz, haja luz, todas as coisas foram criadas por meio da Palavra. E assim a área da linguagem surgiu. Egui. E a área da linguagem é português, no caso, nossa língua materna, né? Academicamente falando. Sim, sim. Tudo que envolve a Idiomas, linguagem, né? todos os idiomas, literatura e língua estrangeira que você queira falar. Português, inglês e literatura, no caso da escola. Sim. Depois disso, surgiu o tempo. O dia e a noite. E o tempo é o objeto de estudo da história. Depois que o Senhor disse,
Haja luz e houve luz. Né? E o Senhor separou, E né? o Senhor separou a escuridão do dia, e aí surgiu o tempo, o dia e a noite, e o tempo é o objeto de estudo da história. Surge aí a área do conhecimento da história. Em seguida, o Senhor vai e separa a porção seca da porção molhada. Surge o espaço geográfico. Geografia. Exatamente, tá Caraca, aluno é aplicado. bom mesmo, né, mãe? Caramba, olha aí, poxa. Depois disso, o Senhor cria os luminares e disse qual o objetivo, para marcar os anos, os meses, as estações. Surge aí os números. Matemática. Muito bem. Ei. Esses Valeu, dois Gabriel. alunos vão tirar Caraca. 10. Ei, Olha aí. Se fosse matos, ele não tinha entendido. Em seguida, o Senhor cria os animais, as plantas, os animais, toda a parte vegetal e animal. Sim. Ciências. Isso, Eu também sou ciências. bom, viu, boy? Mas a química e a física está dentro da área da ciência. Assim Show. como eu vou voltar um pouquinho, blu, 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 a filosofia e a sociologia estão dentro da área do conhecimento da Da história. história. Isso. Um pouco mais à frente, o Senhor cria o homem. E aí entra qual área, Jefferson? Antropologia. Não. macho. pô, Educação caraca. física, pô, deixa de Educação coisa. física. Poderia ser antropologia também. Pô. Mas entra Ele tá na tudo história, bem. na história. Dentro dentro da educação história. institucional, Da estamos história. falando Sim, assim. Sim. Educação. A área do conhecimento que o homem precisa tomar domínio do seu corpo. Sim. Sim. Que Show, show. é Educação física. terminado esse tempo, o Senhor descansa e contempla toda a obra da criação. E ao contemplar tudo que foi criado, bonito, colorido, belo, Viu que era bom. surge a Belas Artes. Disciplina de artes. Legal. Uma aula ao vivo aí pra você. Aham. Para Se o seu você dia- achava que era crente, pai. Você que não acredita na ciência aí, E o que é incrível é que a educação por princípio ela traz essa visão Isso. das escrituras de uma forma que a gente não tinha percebido Uhum. antes. Isso é muito legal, velho, muito legal. Aham. Então vamos lá. A gente vai entender que as escrituras que são reveladas por meio da pessoa de Cristo e vice-versa, Uhum. elas vão ser o firme fundamento de todo o conhecimento acadêmico que vai ser estudado. É isso mesmo? Tudo emana de Cristo. Que massa, Tudo velho. emana de Cristo. Que massa. Nenhum conhecimento. É tanto que as escrituras dizem isso, né? E aí? Vamos Aí. lá? Quais são, assim, você pode dizer, assim, algumas passagens ou alguns versículos que possa dar esse fundamento, assim, crie um menino baseado nas escrituras, porque delas vão emanar o conhecimento, do Senhor vai emanar o conhecimento. A minha preferida é 2 Timóteo, né? 3,16 em diante. Ou até um pouquinho antes. Que diz que toda escritura é inspirada por Deus e útil para a instrução, correção, admoestação, a fim de que habilite o homem para a boa obra. Porque o fim último da educação é que o caráter de Cristo seja moldado no homem, corrigir a falta, né, o pecado, corrigir aquilo que o pecado danificou. Uhum. E uma vez que isso está sendo corrigido, ele precisa resultar em serviço, porque o modelo de Cristo, o modelo de liderança de Cristo é uma liderança servidora, sim. diferente do humanismo. O humanismo é o homem no centro de todas as coisas, é o homem no centro do conhecimento, é o homem o detentor de todo conhecimento, e é o homem, além de detentor, idealizador, aquele que vai desfrutar de todo conhecimento. Sim. Mas a educação cristã, ela visa servir. A finalidade da educação é abençoar as nações. Eu vou ser uma pessoa tão bem formada que eu vou servir a minha comunidade, servir naquilo que o Senhor me capacitou. Sim. Ele me dotou. Somos 3 pessoas aqui, né? 4 Uhum. com esse um ali. Deus dotou a habilidade diferente a cada um de nós para que coisas diferentes fossem feitas. Sim, É um entendi. pecado eu querer ser igual a você ou você querer ser igual a mim. Isso fere o princípio da individualidade. Elane, uma dúvida surgiu agora na minha cabeça. Então a gente pode dizer que a educação cristã, na verdade, a educação
secular, geografia, história, ela teria um propósito, na verdade, de dar conhecimento ao indivíduo para ele ter um senso crítico, enfim, na sociedade em si? Você falou um jargão assim, bem... Errado. Porque hoje, não é nem errado, hoje em dia a educação está tão... Pode falar, rasga. Pode falar. Rasgue. Tudo bem. Está tão permeada de marxismo que tudo é uma crítica. Caiu aí, Eu sim, não caiu. sou educada para Brincadeira. criticar. Eu sou educada para servir. Então, hoje em dia, o que é que aprendemos na academia? Eu preciso, quanto educador, quanto alguém que está formando, eu preciso formar pessoas críticas, pensantes, atuantes na sociedade. Tem verdade? Tem verdade. Atuante na sociedade, pensante, sim. Agora, as ordens estão bem inversas. Por que eu preciso criticar antes de pensar? Uhum. E antes de servir? Você me fez pensar, aos que não sabem, acho que você sabe, o senhor sabe, eu ainda cheguei a cursar também, cursei administração na UFRN. Assim que eu terminei psicologia, eu na verdade, colei grau num dia, no outro dia eu estava na sala dela de novo, já para fazer administração. Uhum. E eu paguei sociologia, mas voltado para a área da administração, né? E a gente vê e entende que Marx foi um cara que fez as críticas sociais dele, né? Com os trabalhadores. Vocês têm que se revoltar contra a galera que é lá de cima. Uhum. E de fato, eu nunca tinha parado para pensar nessa questão mesmo. Faz bastante sentido. Eu não tenho muita autoridade para falar disso, do marxismo em si. Mas o que, quando eu olho para as escrituras, aonde eu embargo também, né? Porque existem muitos pontos que eu embargo. Cristo, ele é revelado quando há unidade. Verdadeiramente seremos conhecidos por alguém que ama a Deus se andarmos em unidade uns com os outros. Uhum. Eu não preciso andar em conformidade, mas eu preciso andar em unidade. Eu não tenho que concordar com você, mas eu e você precisamos ter um ponto em comum quando se trata de sociedade. Por quê? Tem que haver esse duelo de classes. Porque eu não utilizo o que há de diferente em nós para a gente concordar, que nós vamos concordar em algo e vamos colocar as habilidades que Deus deu a serviço de um bem maior do que eu. Por que eu tenho que estar duelando sempre? Então, isso é algo que Entendi. choca. Então a gente pode entender também nesse sentido que o secular, ele talvez leve para essa linha, já a educação cristã não tem esse propósito. Não, isso. Show. A educação fora de Cristo, ela vai sempre te levar para os extremos. Ou para um extremo onde você vai estar com muita falta, ou você vai estar no excesso. Vai sair do equilíbrio. Uhum. Ou vai entrar em escassez demais, ou vai entrar em um inflado. Você saiu do ponto de equilíbrio. A educação cristã, ela te leva para o equilíbrio. Isso em todos os sentidos de necessidades, tudo. Né? Até porque a Bíblia diz que Deus nos deu espírito de equilíbrio. Tanto é que, se a gente for parar para pensar também, tem ciência, a gente tem uma ciência no sentido geral, mas tem ciências que até por pontos de vistas de um mesmo tema são divergentes e se conflitam. Uhum. Isso acontece muito, porque eu vou dar um exemplo pela própria psicologia. Quando a gente estuda, em alguns momentos, a própria ciência, ela se conflita nela mesma. Uhum. Pronto, a gente aqui no off, você não estava acompanhando, o Gabriel estava falando em sonhos, né? Depois ele... Ai, ele comenta. Senta que lá vem a história. Depois eu vou ter que declarar publicamente aqui, senão eu posso levar uma bronca. Por favor, Gabriel. Eu acho que, é importante. Eu acho que você tem Aproveita a oportunidade. Né? Confia. Mas assim, não é que a própria psicologia se conflite, né? A gente estuda muito no início que ela se conflita. Depois, lá na frente, a gente vai entender que ela se complementa. Uma coisa meio maluca. Mas assim, Freud não tinha nada a ver com o Watson.
Um cara do comportamento lá e o outro cara da psicanálise, que era o que a gente estava discutindo aqui sobre a questão dos sonhos, né? Então, tipo, a própria ciência, ela em si, só por si só, ela se conflita bastante. Mas quando você tira Cristo do centro, fica o quê? Quando você tira Cristo da sua vida, o que é que fica? Vazio. O vazio. O caos. Tire Cristo de tudo da criação e vai ficar o caos. Que foi o que aconteceu, né? Desde o princípio. Olha só. Caraca. Show de bola. Então, a gente já entendeu o que é a educação cristã, a gente já entendeu como que a gente consegue enxergar ela ali desde o princípio, né? Porque no princípio era... Criou enfim, Deus os céus enfim. e a terra. Então, eu queria saber, Elane, se a gente consegue enxergar ao longo da história da humanidade vestígios como é que eu posso dizer? Da fundamentação dessa educação cristã, se a gente consegue enxergar ela sendo construída ou ela sendo fundamentada ao longo da história para ser aplicada. Deu para entender? Deu para entender? Deu para entender, deu para Pronto. entender. Vai. O livro máximo são as Sagradas Escrituras. Quando você tiver dúvida, ou qualquer pessoa tiver dúvida de qualquer coisa, corra para as Escrituras. E eu gosto muito, assim, meu coração tem se enchido de muito desejo e de um olhar assim, mais atento para a criação e o tempo em que o pecado não habitava entre nós. Eita. Viajei? Coisa assim de dois capítulos só. Isso, mas são 2 capítulos São 2 capítulos. riquíssimos. Hoje, nesses 2 capítulos, Gênesis Deus 1 e 2, tá, revela. galera? Pra Isso. você que nunca leu a Bíblia. Nesses 2 capítulos, Deus revela os eternos propósitos que ele tem para a humanidade. São 3. E os propósitos são vida, liberdade e propriedade. Onde é, Elane, que está isso? Vixe, propriedade. Deixa quieto, nem comentar. Vai. Onde é que Para. está isso? Quando Deus decide criar o homem e ele o abençoa. E ele diz, sede fecundo e multiplicai, enchei a terra. Não é assim? Uhum. Quando Deus diz assim, sede fecundo e multiplicai, ali é o propósito da vida. Porque Deus não criou o homem para ficar só o homem e a mulher ali. Ele criou o homem com a plena capacidade dele reproduzir e encher a terra. Em seguida, por favor, meu assistente. Agora. Porque o texto some da mente. Agora. Essa aqui é Gênesis o quê? Gênesis 2. 18, 16, por aí. Humano. Aqui. Gênesis 1, 28. Deus os abençoou e lhes ordenou: sede férteis e multiplicai-vos. Isso, obrigada, Olha Wilson. isso, boy. Menino, Meu eficiência Deus. tem nome. Ó, eu só queria dizer que esse podcast é cada vez que Bombou. se Meu amigo, passa. vai ficar pau Isso. mesmo quando tiver um ar-condicionado. Ô, Menino, é o sonho da Caraca. professora ter um slide. vai. Por favor, Então, Elane, fique à vontade. Deus os abençoou e disse-lhes, sejam férteis e multipliquem-se. O propósito da vida. Show. Encham e subjuguem a terra. Essa parte, ele cria o propósito da liberdade. Deus, ele dá liberdade, ele dá a capacidade criativa. E o que é liberdade? É a capacidade criativa. É a criatividade. É através da criatividade que o homem vai. A partir das habilidades que Deus deu, vai ter a criatividade de extrair do solo aquilo que ele precisa, extrair da madeira. Essa mesa aqui foi porque alguém criativamente olhou para a árvore e disse, uau, posso fazer um objeto. Sim. E criativamente ele o quê? Encheu a terra. Massa. Antigamente haviam apenas árvores, mas agora existem mesa, cadeira, existe petróleo, e do petróleo a energia através da água. Se você observar, tudo o que a terra está cheio vem da própria criação. Sim. É através da criatividade do homem e da inteligência e a capacidade que Deus deu, ele conseguiu fazer isso. Nós conseguimos fazer isso. Show de bola. Isso é um propósito para
para a humanidade. Não importa eu sou brasileiro, faz parte disso. Não importa em qual tempo você exista. Já no último, acho que foi no último episódio que eu participei, já tem um tempinho. Quando a gente tava falando sobre, acho que era alguma coisa a respeito de propósito, eu até falei que dentre tudo que Deus criou, o homem, né, os seres humanos foram os únicos dotados da capacidade de criar. Uhum. Entende? Mas nenhum foi dotado dessa falar. capacidade. Sim, claro, né? Mas na nossa língua, porque os golfinhos se comunicam. Não, entende? eu não digo de comunicação. Sim. Mas esse lance de criar é uma virada de chave muito grande, boy. É uma virada de chave muito grande. Deus, ele cria a partir do nada, mas o homem cria a partir de alguma coisa. E a coisa é o quê? Aquilo que Deus deu. A criação. É o que? A mesma coisa que a gente discute na psicologia, que a gente diz qual a diferença entre o homem e o animal. São apenas duas. Pensamento e linguagem. Uhum. Pensamento e linguagem. Uhum. Define-se nisso, né? O homem Show tem de essa bola. capacidade de ter criação justamente por conseguir ver, enxergar e tá elaborando as coisas, na verdade, né? Ele consegue ter esse poder de elaboração. Aí, pronto, até meu professor dizia, né? Gente, vocês sabem qual é a porcentagem de semelhança entre um cérebro humano e um cérebro de um chimpanzé? É 99%. Ele disse, a diferença é que o homem consegue pensar. O chimpanzé, o animal, ele vai ter a aprendizagem, ele aprende por comportamento. O behaviorismo, né? O behaviorismo, exatamente. Olha só, o último propósito... Vai. Slide. Aham, Slide por favor. Pá! Olha aí. Tá aí o quê? Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja sobre a terra. Deus deu o propósito do homem dominar sobre a terra, não sobre o seu semelhante. É sobre tudo o que foi criado. Deus deu o território para que o homem utilizasse a terra para que ele dominasse sobre ela. Ali tem um versículo que eu gosto muito, diz assim, os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos do homem. Ele nos deu como propriedade. Sim. Então, Deus, ele considera a propriedade. Ele respeita a propriedade. E ele, lá na frente, estabelece leis que protegem a propriedade. Tá vendo aí, ó? Não, Leis que protegem a propriedade. E você sabe o que é mais incrível? Privada. E o Sim, por favor, vai lá naquele texto de Noé, quando ele sai da arca e o Senhor abençoa. Nós observamos que a bênção que Deus estabeleceu ali, que ele derramou sobre Noé, foi exatamente a mesma bênção que ele deu a Adão. Tal qual. Porque quando toda a vida ali foi dizimada e ele poupou, né, o Senhor poupou Noé e sua família, quando eles descem da arca e fazem um altar ao Senhor, o Senhor os abençoa exatamente com a mesma bênção de Adão. A bênção que transmitiria e instruía. Noé, presta atenção e cumpra os meus propósitos. Hoje em dia, as pessoas dizem assim, eu não sei qual é o meu propósito. Preserve a vida. Tenha a vida humana como mais elevada que a vida animal, que a vida vegetal até. Entenda que a vida humana é um propósito. E humanos comem carne, gente. A vida animal, ela... E humanos, a vida humana começa quando? Quando há fecundação. Eita. Preserve a vida humana desde a sua fecundação. Quando você desconsidera, quando você tem uma educação que não considera Cristo como Senhor de todas as coisas, você não considera o propósito da vida. Você também não considera o propósito da liberdade. Você vai querer exercer... você vai querer que todo mundo esteja no mesmo pacote. Você vai proibir ali a liberdade. Você vai silenciar, você vai tolir, você vai criar meios para tolir a liberdade. E você vai... Você não, né? Não você, nem você. Arrepende em nome de Jesus. Aquele... Aquele que não considera Cristo não vai considerar também a propriedade. Ele vai querer se apropriar do que ele não trabalhou. Ele vai querer... Para, Jefferson. Para, Jefferson. Não, Vou ficar caladinha, então. Enfim.
E o mais especial é que, após esse tempo em que Deus ensina, lá em Gênesis, antes da queda, os 3 eternos propósitos dele para a humanidade, ele ensina 7 princípios. Tchan! Eu nunca lembro de todos eles. Começa com o trabalho, a semente do caráter cristão. Deus, ele cria o homem e o coloca em um jardim. Vai, sim. Volta lá na tela. Gênesis 2, alguma coisa. Na parte em que ele coloca Adão no jardim para quê? Para ficar de perna para cima. Passei por esse. Deus, ele coloca Adão no jardim para trabalhar. Sim. Ao contrário do que as pessoas dizem, que, olha, o trabalho é fruto da desobediência. Porque o homem pecou, agora ele tem que trabalhar. Não, e se a gente levar em consideração que se Deus descansou, é porque ele exerceu também um trabalho, um esforço. Então ele deu o princípio e depois eu vou lançar para esse Ainda cabinho deu um aqui. exemplo, né? Ainda Ainda deu deu um exemplo. Vou lançar para esse cabinho aqui também. Desse mesmo jeito. Exatamente. E Deus, ele estabelece isso para que o homem 2,15 assim. estivesse lá no jardim para trabalhar, para cultivar. Ora, a planta crescia, precisava ser cultivada, precisava tirar os frutos. Obrigada, Wilson. E a semente do caráter cristão é o trabalho. Você quer conhecer uma pessoa com um bom caráter? Essa pessoa não é preguiçosa, porque a preguiça faz parte da distorção. Do a pecado. preguiça, isso. O pecado veio e distorceu o princípio que Deus estabeleceu. Então, ou a pessoa vai para a preguiça, ou ela vai para a vaidade. Que é você querer algo que você não... eu não vou trabalhar, eu vou estar aqui de perna para cima. E eu quero que você me banque. Então, a preguiça está muito atrelada à vaidade. Ou você vai para o outro extremo, que é a escravidão. É que você vai trabalhar sem um sentido, sem um objetivo. Então, existem os dois extremos. Existe a distorção do princípio, porque quando o pecado entrou, bagunçou todas as coisas, inclusive tudo aquilo, toda a criação. Sofreu por isso. Então, Deus colocou Adão no jardim para cultivá-lo, mas também colocou para guardar. E a palavra guardar, ela fala de cuidado, fala de você estar atento, fala de você estar muito ligado a guardar, preservar, são palavras sinônimas. A primeira coisa que você precisa guardar são os seus pensamentos. Você precisa estar atento àquilo, não é assim? Até, inclusive, eu vou pegar até esse gancho, já teve até uma colega minha dizendo que não é possível a gente controlar os nossos pensamentos. Na verdade, a gente tem que ter muito cuidado, a gente controla os pensamentos da gente, visto aquilo que a gente recebe. O alimento serve para quê para você? Ele vai causar um efeito, que é o quê? Te fornecer energia para que você possa fazer suas atividades normais. Então, ele causa um efeito. Né? A comida, quando entra, ela causa um efeito. Não é diferente nos nossos órgãos sensoriais. No que a gente enxerga, no que a gente ouve, no que a gente toca. Aquilo está lotado de conteúdo. Então, a gente consegue controlar o pensamento através daquilo que a gente permite com que a gente se alimente. Então, aí está o segredo. A gente consegue manter essa mente sadia, o pensamento sadio, através dessa forma, tendo o controle disso. E estando atento, né? Para que você tenha o controle, você precisa estar atento. O que é que está vindo aqui? Que pensamento é esse? O que é que chegou até a minha mente que está trazendo esse aperreio todinho? Então, isso também faz parte do princípio que Deus estabeleceu. Deixa eu pegar minha cola. Pega. Eu devagar. Rapaz, uma curiosidade interessante. Quando eu fiz o curso sobre a história da igreja com o Eduardo, ele disse assim: rapaz, vocês não devem saber não, mas as primeiras universidades, os centros acadêmicos, eles vieram de dentro de grandes centros religiosos, entre aspas. As primeiras unidades das universidades, dos campos e tudo mais, aconteciam dentro de grandes monastérios, por exemplo, entendeu?
centros religiosos estruturais, né? Centros estruturais religiosos de grande porte que acomodavam as pessoas e que grandes pensadores se reuniam lá para ensinar as pessoas sobre aquilo que eles pensavam e sobre aquilo que eles tinham aprendido por meio das escrituras, por exemplo. Aquilo que havia sido revelado a eles por meio das escrituras. E isso é muito massa. Porque, diga aí, boy, até as primeiras universidades que foram criadas na Terra são de origem cristã, digamos assim. Quando houve a reforma protestante, as pessoas não sabiam ler a Bíblia. As pessoas, na verdade, não sabiam nem ler, porque as missas eram em latim, né? Sim. Então, Au. Então, precisou ensinar as pessoas a ler e a escrever. Porque quando a Bíblia chegou à mão das pessoas, elas não sabiam o que fazer com ela, porque não sabiam ler. Elas não eram instruídas. Então, o conhecimento bíblico ou a educação cristã pautada na palavra, antigamente ela era só empírica. Conhecimento que eu sei, na grande maioria das vezes, é aquilo que eu sei, que eu aprendi com alguém e eu vou e ensino pro meu filho. Ou aquilo que o padre na missa ou na verdade, começa lá em Gênesis. Deus ensinou a Adão, que Adão ensinou aos filhos, aos netos, e chega lá em Noé, todo o conhecimento. Tudo muito empírico, tudo muito oral. Não havia o domínio da escrita ainda. Certo. Eu tenho algumas teorias, mas elas são assim... Esquece. Né? Deixa pra depois aquela do monte. Isso. Elane, desfocando um pouquinho do que a gente tá falando, entrando em outro aspecto da educação, que acho que são as ferramentas, né? Eu gosto muito de dizer, uma ferramenta no trabalho, às vezes é uma argumentação, poder de negociação, enfim, isso é para o âmbito organizacional, administrativo. Mas a gente tratando hoje no campo da educação, né? Você provavelmente já estudou Vygotsky, Piaget, essa galera. O que hoje eu tenho visto é que parece que a galerinha que tá vindo lá agora, iniciando a jornada... Só não tá pondo a mão na frente da câmera. Ai, foi mal, desculpa. Me perdoe. 9, sei lá, 10 anos, 11 anos, 12 anos. Ao que eu consigo ver, é como se eles estivessem numa crescente no seu desenvolvimento, mas que parece que os recursos ou têm fugido um pouco do que a gente vivenciou, eu, Gabriel, né, um pouco mais distante de você e o Cinho. Chamou de velho, isso na tua cara. Não é. Desse jeito, Jefferson. Eu utilizei palavras articuladas para não chamar ninguém. Tudo bem. Artifício, não tem problema, não. Eu gosto da minha idade. Argumentação. Eles estão chegando 25, 15 vezes. Eles estão chegando sei lá, na sua educação, no conhecimento que eles adquirem com outras ferramentas, ou de fato eles estão chegando de forma empobrecida com relação às ferramentas mesmo para adquirir o conhecimento e conseguir fazer a aplicação? Eita. Quando você fala em ferramenta, minha mente é jogada para um texto bíblico. Sim. O tempo em que Saul, na verdade, entrou em guerra com os filisteus, ele, Jonatas e o exército, e não estou com o texto assim, o endereço, mas diz assim, houve um tempo em que não havia ferreiro em Israel, e o exército de Israel precisava descer ao arraial do filisteu para amolar as suas ferramentas. E lá eles amolavam de qualquer jeito. E eles voltavam para a guerra com as ferramentas amoladas pelos filisteus, porque não havia ferreiro em Israel. Então, quando você... Meu amigo! Que potência! Ei, olha, sabe que fez uma vez, vai ter que fazer em todo episódio, né? Então, eles não queriam que os hebreus fizessem espadas nem lança. Alguma semelhança com o nosso tempo? Sim. A maior ferramenta que Deus deu ao homem foi a sua mente. Foi a linguagem, foi o pensamento e a linguagem. Então, uma vez que é tolhido esse direito de pensar, que é engessado, nós vamos amolar a nossa ferramenta no arraial do filisteu. Mas existe a Santa Lima, que são as escrituras. Amole. O Espírito de Deus, ele nos ensina, ele nos conduz ao conhecimento de toda a verdade. Ele é suficiente. Se não houvesse mais nada nessa terra,
materialmente falando, Acadêmico. acabasse todas as escolas, nós temos as Sagradas Escrituras e o Espírito de Deus. Ele nos ensina. E ele nos leva ao conhecimento mais limpo e verdadeiro. Show de bola. Massa. Pergunta. Ai, meu Deus. É porque, assim, é muito bonito quando a gente vê uma pessoa falando com propriedade a respeito de alguma coisa. Eita. Então, e é fato que você tem muito conhecimento a respeito do assunto que está sendo tratado aqui, que é a educação cristã. E aí é claro que você passou pela academia, onde você foi conduzida por um caminho, e aí depois você precisou retroceder e traçar um outro caminho para entender se o conhecimento de transmitir a educação à luz das escrituras é um outro caminho que se percorre, eu acredito. Mas aí é o que eu quero saber. Como foi... Ei, senta que lá vem a história. Como Começa foi essa com Era Uma jornada de trabalhar com educação? Porque a gente sabe que o ambiente que você... Eu, pelo menos, sei, né? Que eu conheço um pouco da sua história. Que quando você foi para a educação, você já estava em um ambiente cristão. Já vivenciava a igreja, era em comunhão com os irmãos e tudo mais. Era crente evangélica da igreja Batista era um do Pastor bocado mais Micaías. educada, mas era crente. Ai, Educada que sou eu. E aí, o que eu quero saber é como que foi essa jornada desse, meu Deus, vou para educação. Mas eu não vou só para educação. Eu vou para educação cristã por princípios. Fui eu que escolhi, não. Foi o Senhor, de fato, quem me conduziu. Assim, hoje eu tenho uma visão geral, um pouco, né? Até aqui. 15 vezes 3, você consegue entender até os tropeços da sua adolescência. Sim. Mas, assim, eu nasci num lar religioso. Mas, quando eu cheguei no ensino médio, foi através de uma vida bem educada, que nunca falou de Cristo para mim, mas que eu olhei para aquela menina e eu disse, o que é que ela tem que eu não tenho? Estudamos primeira e segunda série do ensino médio, nos separamos na terceira série e providencialmente nos encontramos na universidade. E foi lá onde eu estreitei os laços com ela e eu pude ver, assim, de mais perto. Nossa, que vida bem formada. Que pessoa incrível. Como ela refletia Cristo. E ela é Suzana. Não sei, a gente perdeu contatos, Aninha. Mas eu olhava para a vida dela e dizia o que é que ela tem que eu não tenho. O que é que ela tem que eu não tenho. Ela foi uma pedra de sal na minha vida. E foi no meu quarto que eu entreguei a minha vida a Jesus e conheci a Cristo. Mas obedecê-lo foi outra história. Estar na educação foi outro processo. O tempo avançou. Efeitos sonoros. Fui mãe, né? Hoje minha filha tem 19 anos, meu filho tem 16. E quando essas vidas chegaram a mim, eu disse, o que é que eu vou fazer com eles? O que é isso? Eu tive logo uma crise de choro. Eu digo, eu não presto pra isso, meu Deus. Mas eu sabia que a vida é dom de Deus. E Deus tem um plano para cada pessoa que ele põe nessa terra. E eu dizia, eu preciso atrapalhar pouco. Então, o meu processo de educadora se intensificou aí. Na maternidade. Na maternidade. A maternidade... Isso é muito interessante. A maternidade foi a minha faculdade. Na verdade, foi não. Tem sido, porque você pensa assim, eles crescem, o problema acaba. É igual a jogo de videogame, gente. As fases vão mudando. E só fica mais difícil. Só fica mais difícil. De repente, a pessoa está conversando com você assim, vale, meu Deus. Antes eu fazia só assim, o menino... Agora... Enfim. Mas eu cresci muito sendo mãe. Muito, muito mesmo. Ali Deus tratou o meu coração de filha rebelde, desobediente, mal educada. Ali eu precisei correr para os pés do Senhor e dizer, se o Senhor não me capacitar a ser mãe, não tem livro, nem faculdade nenhuma que me capacite, porque vida humana é algo que só o Senhor faz. Pense numa tarefa difícil, você educar filho. Educar aluno, você fala ali, depois você vai para casa.
E eles vão para casa dele, agora tem os filhos. Então, esse foi a minha primeira formação, tem sido, né? Uhum. E, paralelo a isso, eu sou, assim, da Ibavim, nos tempos remotos, lá na Rua da Feira. Lá nos primórdios, quando os dinossauros... Eu estava lá quando o pastor Micaías fez a reunião com os membros e compartilhou do sonho que ele recebeu de ser uma igreja que serve a cidade e que o primeiro segmento seria a educação. Nesse tempo, eu havia decidido ser mãe em tempo integral e eu não tinha uma profissão, muito mal educada, mal formada. Entrei em 3 faculdades, deixei as 3 pelo meio do caminho. E comecei a trabalhar com comida, com alimento, fazendo salgado, bolo, essas coisas. Foi quando eu disse, pastor, tem uma cantineira aqui. Deixa eu ser a cantineira da escola? Sim. E precisava de cantineira, ele abriu, né? E os irmãos, quem tem habilidade, os irmãos que eram pedagogos, foi se capacitando, ou se habilitando. E eu fui para a cantina. Estava eu na cantina da escola, no projeto, né? Esse era o projeto. Foi quando Deus fez aquele milagre todo, e que escola dentro da igreja que nada. Vamos para uma escola de verdade. Vamos para uma escola grande. E não, já tinha cantina lá, já tinha cantineira, já tinha todo mundo. E eu disse, tá aí, que o milagre foi grande, mas eu fiquei desempregada sem antes chegar no emprego. Aí eu faço o quê? Aí foi quando o pastor Micaías me chamou e disse, Helena, eu tenho uma notícia boa e uma ruim. A ruim é que você está sendo demitido antes de ser contratado. Eu disse, mãe, graças a Deus que a boa vem depois. Ele disse, a boa é que eu enxergo em você uma educadora. Eu confio em deixar meus filhos... na sua mão. E às vezes, quando ele e Janaína precisavam sair para algum lugar, eles deixavam os meninos lá. E eu disse, sério? Enxerga isso? Eu disse, enxergo. Agora, tem uma vaga para você como auxiliar. Vá para a academia, vai estudar, vá para a universidade, que a sua vaga está garantida. Então, foi assim que eu cheguei na educação por princípios. Entendi. E legal. Lá se vão 11 anos. Da tia da cantina... A auxiliar... Mas é isso que eu acho interessante na nossa jornada na caminhada cristã, até mesmo no chamado de Cristo para a vida, né? Para nossa vida. A gente às vezes permeia para uns cantos meio, tipo, nada a ver, né? Tipo, mas meio, vou dizer que é aqui uma lógica meio... Ela não trabalhava com comida e era boa. Não tô dizendo que fazer comida ruim, não. Pelo amor de Deus, não. Longe de mim. Porque às vezes a gente acredita que, por exemplo, a gente sabe que tem desenvoltura com alguma coisa e aí a gente pensa, poxa, eu acho que isso é o que Deus quer pra mim. Mas na verdade não. Não, né? Hoje eu fiz... conversei com alguns colaboradores meus, né? E tava até numa conversa assim. Eu acho que tu nunca me viu, tu também nunca me viu, ela também muito menos me viu. Se você fosse dizer pro Jefferson 5 anos atrás, caraca, tu vai trabalhar na Smart Fit, eu diria... Que conversa. Você tá ficando maluco. Você tá ficando doido. Eu perdi 30 quilos, levei um não do meu atual chefe, que tomara que ele não esteja vendo que isso não vai tirar onda. Levei um não do meu atual chefe, 2 meses depois ele foi ser meu chefe, porque outra pessoa me contratou. O cara me desenvolveu, hoje o cara é meu chefe e hoje eu sou gerente de uma academia que eu digo... Que você gerente de academia? Mano, não, eu diria, jamais, nunca. Mas Deus tem os seus caminhos, tem os seus propósitos. Tem, e foi um tempo assim, esse tempo da cantina até a graduação, foi um tempo assim de muita busca. Eu estava no tempo de muita busca. Porque quem trabalha com salgado sabe como é desgastante. Minhas mãos já não aguentavam mais. Então eu vinha pedindo muito a Deus, Senhor, me tira daqui. Mas eu só quero sair desse lugar para o lugar que o Senhor quiser. Então foi um tempo assim de muita busca. E quando veio a oportunidade, né, de trabalhar, eu dizia, como é que eu vou conseguir ir para a faculdade com meus 2 meninos, vim trabalhar, e logo os meninos vieram estudar lá na escola. Uhum. E Deus foi operando milagres que só confirmavam aquilo. Deus providenciou veículo, Deus providenciou todas as coisas para eu conseguir fazer o que era proposto. E hoje, assim, eu vejo como Deus abençoou a minha família, assim, não só materialmente falando,
Mas poder ter os meus filhos educados numa educação cristã, institucional, como fez a diferença? Como eu olho para eles hoje e digo assim, aonde eles estariam? Se eu tivesse desobedecido. Se eu tivesse dito, não, pastor, eu não vou para academia, isso é muito chato, eu tô com 2 meninos pequenos, sabe? Eu rendo graças ao Senhor por isso, porque Ele me sustentou nos quase 4 anos e meio na graduação. Sim, show de bola. Foi difícil, mas passou. Aproveitando que você falou sobre essa questão de você enxergar que foi e tem sido um diferencial, porque ainda estuda, né? Foi e tem sido um diferencial na vida deles terem crescido dentro desse ambiente. Eu já queria puxar o próximo ponto, que já é assim, sabe? Vamos. Que é o seguinte, criar filhos na bolha de um ambiente escolar cristão, porque de certa forma é uma bolha, a gente sabe que a gente vê lá na escola, eu trabalho lá no Colégio Batista também, tá, gente? Ali não entra qualquer professor, passa por toda uma curadoria, não entra qualquer material, passa por toda uma curadoria, e não entra qualquer tipo de aluno, viu, gente? Aluno entra de todo tipo. Não entra telefone. Aí tem as restrições, né? A questão dos aparelhos e tudo mais. Sim. Mas tudo é muito seleto. E isso, naturalmente, cria uma bolha, uma proteção, um escudo. A pergunta é... Eita. Criar filhos nessa bolha do ambiente escolar cristão. Você acredita... Porque as pessoas devem pensar, não, eu preciso criar o meu filho para que ele vivencie todas as experiências e se sinta capacitado a viver o mundo lá fora. Aí a pergunta fica, criar os filhos na bolha, por esse motivo, faz com que eles não estejam preparados a vivenciar tudo que vai ser encontrado lá fora? Porque o mundo jaz no maligno. E aí, se tem uma coisa que não jaz no maligno, é o Colégio Batista, né? Você que pensa. Tem um bocado de pecador lá. Mas entenda que... Restaurado e educado. Isso. Mas o fato é que não é um ambiente entregue. Sim, entende? Sim. E por esse motivo, muitas das coisas que acontecem no mundo não acontecem lá. Ou não deveriam. Sim. E aí... Não, eu entendi a sua pergunta. Mas eu volto com outra pergunta. Ai, papai. Quando uma pessoa que ela é perita naquilo que é verdadeiro, por exemplo, gente que lida com dinheiro, para saber se é falso ou verdadeiro. Sim. Ele se especializa em quê? Em dinheiro de verdade. Ele estuda minuciosamente o que é verdadeiro, o que é bom, o que é correto. Ele se especializa, ele investe tempos e horas naquilo que é bom e verdadeiro, porque quando o falso vier, ele vai identificar rapidamente. Ele não precisa gastar a energia e o tempo dele em coisas falsas. Não, eu preciso descobrir todos os dinheiros falsos dessa terra para eu não... Não, ele não precisa disso. Ele precisa se especializar no que é verdadeiro. Quando se trata de educação, é o mesmo princípio. É o mesmo princípio. O pai, o educador, ele precisa saber diferenciar o que é bem, o que é bom do que é mal. E é ele o responsável de conduzir ao bem. É ele o responsável de apresentar o bem. Porque o aluno, a criança, ele não tem a maturidade de identificar o bem. Ele é imaturo. A Bíblia diz que a criança é tola. Então, é o adulto que precisa. Não é que vai chegar e dizer, meu filho, você quer estudar nessa escola? Não. Meu filho, essa escola é a melhor para você e você vai para lá. Meu filho, olhe, essa regra é a melhor para você e você precisa cumprir. Meu filho, olha, este alimento aqui é o que você deve comer, este outro aqui não. Então, um pai, um educador, ele precisa conhecer o que é bom e ele precisa ser aquele que vai apresentar o bom ao filho. E aí a gente dá vida àquela passagem que vai falar sobre a questão de ensina teu filho o caminho que deve andar e mesmo quando estiver velho, não se desviará dele. Isso é legal porque hoje eu vejo isso.
Uhum. Antigamente não, né? Porque eu ainda estava sendo ensinado no Isso. caminho. Mas hoje, apesar de não ter 15 vezes 3, mas quando eu olho para trás e eu vejo coisas chatas, entre aspas, que os meus pais me ensinavam e que me privavam de viver certas experiências que os meus amigos da escola viviam, porque eu estudei quase em Sodoma e Gomorra, né? Não vou falar da escola não, mas... Ô, meu filho. Então, assim, quando eu olho hoje e eu vejo o quanto isso me preservou, e eu vejo que até hoje eu ainda repito aquilo que eles me ensinaram, eu vejo, caraca, meus pais fizeram vívido a passagem na minha vida de ensino ao teu filho no caminho que deve andar, e mesmo quando tiver velho não se desviará dele. Isso é muito legal, E esse muito legal. ensino estava no coração dele. Aquilo que ele dizia a você não faça, ele também não fazia. Porque se torna hipocrisia. Eu dizia assim, olha, Gabriel, não beba água, mas eu tô aqui bebendo água. Gabriel, não faça isso. Um educador, um pai, uma mãe, um professor, jamais Tem ele até deve fazer aquele isso. jargão militar, né? Que a palavra ela convence, mas o Isso. exemplo Arrasta. Pergunta. Eita. A gente, acho que não sei qual foi o pensamento de Gabriel, obviamente que a gente se dedicou a fazer a questão do roteiro, mas não sei se você estava falando de um ambiente mais controlável. Discutindo em minúcias, tipo, criança, ali, seus 9, 8 anos. Sim. Mas quando a gente chega numa fase da adolescência, Uhum. 15, 16 anos, tua experiência como mãe e tua experiência como educadora, o que você daria de direcionamento e conselho? Olhe, meus filhos me pediram várias vezes para sair do Colégio Batista. Várias vezes. Mãe, esse clamor aí, eu preciso ter outra experiência. A senhora me cria da bolha. Eu não recebi de fora para dentro, não. Eu recebi de dentro de casa. Eu passei, quando eles estavam ali, 7º, 8º ano, eles eram um duelo todos os dias em casa. Porque eles vinham com todos os argumentos, não, porque isso, porque aquilo. Eu dizia, meu amor, você vai permanecer lá. Porque hoje você não tem maturidade de discernir ainda. Vai chegar o tempo. Aí eu formalizei uma frase e repeti várias vezes. Eu disse, chegará o dia em que você me agradecerá e eu vou aplaudir de pé. Aí eu brincava muito com eles, eu não levava de forma engessada, vai ficar. Não, eu tornei aquilo, eu disse, olha, você vai ficar, porque é a melhor educação, vai chegar o dia que você vai me agradecer de pé. E chegou. Minha filha hoje está na academia, hoje ela faz psicologia, e ela consegue discernir. Tem dia que eu pego ela, pelo amor de Deus, mãe, que aula foi aquela? Que absurdo! Que não sei o quê! E ela vai identificando os princípios que a professora quebrou e vai fazendo os relacionar e vai fazendo tudo isso. Ilcinho, foca bem aqui, ó. Aconselho aí pra tu que vai fazer psicologia, a gente lida com isso. Quase toda aula é um desafio para o cristão. Porque a gente lida com muita coisa que, cara, se você não tiver com a mente muito ligada, você faz assim, ó. Desliga e você começa a entrar muito marxismo, entra demais, né? Olha, o que mais chocou a mente da minha filha não foi nem o marxismo, porque ela já estava preparada para enfrentar isso. Não foi nem todas as depravações e todas essas coisas, porque até os professores lá da escola conversam muito com os alunos, assim, professor Eduardo. Orientam muito. Professor Eduardo, Sim. ele tem uma cartilha, olha, vocês vão encontrar isso, não sei o quê. Ele que está no centro acadêmico, assim, de forma muito aprofundada, ele orienta bastante. Sim. Mas o que mais chocou, Rebeca, foi ter professores cristãos que se dizem cristãos, que professam publicamente a fé cristã. Eu sou cristã, nasci no berço cristão, blá, 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 mas ensinando heresias. Eu iria mais além. Sabe qual é a grande questão? É porque quando você é da psicologia, você adota... Acho que os alunos, ou enfim, os formatos de psicologia vão entender melhor. Eles adotam as abordagens deles como estilos de vida. E tiram Cristo do centro. E esse é o grande risco. Esse é o grande risco.
Porque eu não posso pegar, exemplo, Watson, eu não posso pegar Freud, eu não posso pegar Vygotsky, Piaget, eu não posso pegar Sartre, porque a gente, querendo ou não, estuda Sartre. A gente não pode pegar esses caras e colocar eles como um perfil de pensamento para mim levar para minha sociedade, para minha vida. Né? Então, acho que a grande nuance, tratando-se da psicologia, é tornar a abordagem um estilo de vida. E, inclusive, tem abordagens que a gente eu estou falando isso de um modo mais geral, mas tem abordagens que, se você segue essa abordagem, você tem que seguir ela como estilo de vida. É como se fosse, tipo assim, tu acredita nisso aqui, tu vai ter que levar até a morte, acreditando nisso aqui. E muitas das vezes, pronto, você falou uma coisa interessante, na psicologia tem uma abordagem chamada ACP, Atenção Centrada na Pessoa, que vai totalmente diferente do que a Elane falou aqui, que a gente pode falar de ACC, Atenção Centrada em Cristo. Entendeu? Isso. Então, veja o tamanho da divergência que você pode ir, o campo minado que você pode entrar. Então, é muito perigoso. E quando você não é bem treinado, bem formado na sua primeira infância, na sua adolescência, isso é uma isca fácil. Sim. Entende? Não foi ensinado o cordão de 3 dobras. A família terceirizou a educação para babá, para celular, para quem quer que seja. E até para a escola. Sim. Ah, não, eu vou colocar numa escola cristã e ela fará. Nunca uma escola fará o papel da família. Jamais. Vai ficar um cordão de 2 dobras se a criança estiver na igreja. Se a criança não estiver só na escola, vai ser um cordão facinho de romper. Sim. Então, uma vida bem formada, ela precisa ter educadores atentos. Ainda que ele não saiba o que fazer com aquilo, ele sabe o que é certo e o que é errado. Pelo menos isso. E vai dizer, menino! O menino para. Só de privar, já está fazendo muita coisa. Já está fazendo muito bem. Show Só de bola. de não ir. Show de bola. Vamos lá, aproveitar que a gente entrou na família. Eita. Aproveitando a pegada da família, você, como educadora agora, né? Como coordenadora, já foi professora, já foi auxiliar, alfabetizadora, da vivência que você tem na educação e da vivência que você teve com famílias, você consegue perceber se existe alguma diferença? Porque o fato é que o método de criação de filhos de 10 anos atrás, de quando eu era adolescente, por exemplo, quando tinha 14 anos, quando tinha 13 anos, para o método de criação de filhos hoje, para crianças que não eram nascidas e que hoje têm 10 anos, é completamente diferente. Por exemplo, isso que você falou agora. O pai terceirizou a educação do filho dele ao celular. No meu tempo não tinha isso. Ou minha mãe, ela me educava, ou então eu ia dar trabalho no meio da rua, no mercado. Hoje em dia, não. Talvez pelo fato da criança não ser educada. Quando criança, ela vai no mercado, porque está no celular, né? Ela vai no mercado e dá trabalho pro pai. Entendeu? E aí o que eu quero saber é essa diferença no modo como as pessoas têm criado os filhos. Ela atingiu o efeito que a educação escolar exercia. Deu para entender o que eu quis dizer? Deu. É tipo assim, existe uma diferença entre a educação antiga e a atual. Isso. E como isso influencia dentro da escola, do papel do educador na escola. Olhe, eu costumo dizer que o problema da má educação, o problema do homem não está no ontem, hoje e amanhã. O problema do homem e se chama pecado. E ele está no coração do homem desde o jardim. Se você pega um tratado, por exemplo, você pega ali o povo de Noé. O tempo que vivia, não tinha celular, não tinha um bocado de coisa. Mas eles eram depravados a ponto da terra passar pela inundação. Entende? Sim. Você pega o tempo de Comênios, 1600 ali. O tratado que Comênios escreve, que é a Didática Magna, você olha e diz, vale, ele está escrevendo do tempo de agora. É atual. É super atual. Então, o problema do homem não são as coisas externas. O problema da educação do homem, o problema central do homem é o pecado. E só existe uma maneira de corrigir
o problema do coração do homem. É a redenção em Cristo Jesus. Agora, isso precisa ser ensinado à criança desde cedo. Eu não posso olhar, como existem várias vertentes, a criança é boa, o mal vem depois. Não, a criança não é consciente do mal. Eu gosto muito de uma comparação do pastor Micaías, que ele diz assim, a criança começa a ter consciência quando ela entende que ela está nua. Ela está nua. Quando a criança... Epa, eu tenho que me vestir quando chegar alguém. Ali a consciência de pecado chegou, mas que a semente do pecado está no coração dela, está no coração dela. Uhum. Então, e que, inclusive, hoje... aflora de forma inocente, quando ela vê uma criança com um brinquedo e ela quer o brinquedo para ela, mas não entende que o brinquedo está com a criança. Né? Então, ali a gente enxerga uma forma inocente de manifestação do pecado. Olha, eu digo assim, se você pegar a criança e tem vertentes, né, que falam, e é muito interessante, os primeiros 1000 dias, que é da concepção até os 3 anos ali. Ali, se o pai tiver consciência, ele começa um processo de educação. Você falou uma coisa muito interessante. Os olhos, os ouvidos, o nariz, que são as portas de entrada do pensamento. São as portas de entrada da educação do homem também. E o tato, a audição, a visão, ela é formada ainda no ventre. Então, se a família estiver atenta a isso, ela consegue educar, ela consegue estabelecer vínculo com a criança desde cedo. E esse vínculo tem um fim. O que é o fim? Levá-la a Cristo. Porque toda a humanidade pertence a Ele. E eu, como mãe, a minha maior missão é conduzir, através da educação, minha filha, meus filhos a Cristo. Se eu posso formá-los, eu posso deixar uma herança enorme, mas se eu não formar, se eu não influenciá-los, porque a função de convencê-los é do Espírito Santo, mas se eu não estiver atenta nesse processo de formação a conduzi-los a Cristo, eu fracassei. Ele só vai ter riqueza dessa terra. Uhum. Boa. Show de bola, muito bom, muito bom, muito bom. Então eu acho que, pra gente encerrar bem, acho que você, como educadora, seria interessante. Que tipo de conselhos ou de orientações você poderia dar para os pais, as mães, os futuros pais e mães que assistem a gente agora, que vão assistir a gente depois? Que tipo de conselho você pode dar para que ele, enquanto educador, dentro de casa, né, na família, possa conduzir o filho da melhor forma e colabore, que em nome de Jesus consiga colocar numa escola de educação por princípios, mas que colabore com esse processo de amadurecimento na escola, para que eles não cheguem na escola zerado, entendeu? Já chega ali com uma preparação. Eu digo para a vida, o maior conselho que eu deixo é, se você não é cristão, conheça Cristo. Conheça Cristo. E permita que Ele inicie em você um processo de restauração e de educação, que começa aqui e irá por toda a eternidade. Se você é cristão, considere as Escrituras. Ela vai ser o espelho que vai ajudar você a se enxergar como filho de Deus. Somente um filho de Deus é capaz de apresentar, de dizer assim, vem, eu te levo ao Pai. Vem, toda falta que você tem, existe um que esteve aqui nessa terra e sofreu todas as dores. De todas as dores que a humanidade possa passar, Cristo passou e Ele conhece o nome e conhece na prática cada uma delas. E é Ele. Se Ele não estiver em mim, eu não vou ser bem-sucedida em nada do que eu fizer nessa vida. Posso até ser em coisas dessa terra, mas será vazio. Eu não vou multiplicar. Eu não vou transbordar na vida de ninguém. Sim. Eu vou estar cheia de coisas, mas com minha alma escassa. Então, o conselho que eu dou é, corra para o Senhor. Considere as Escrituras. Hoje nós temos um tempo em que os cristãos, eles não têm considerado a palavra de Deus. Eles não têm considerado a vontade de Deus para a sua vida. E quando os discípulos perguntaram assim, mestre, me ensina a orar? O Senhor ensinou. Primeiro, enxergue
o Senhor como soberano e como pai. Pai e soberano. Depois, diga a ele, seja feita a sua vontade. Pois é. A vontade humana é o que desgraça a história de qualquer pessoa. Se eu colocar a minha vontade acima da vontade de Deus, acabou minha história. Eu vou pro abismo. Então, para poder eu educar a vontade de uma criança, a minha precisa ser educada. Para poder eu conseguir inspirar o meu filho a crescer e ser maduro, eu preciso ser amadurecido. Ele precisa ver isso em mim. Se ele não vir, a criança, ela precisa do concreto. A teoria. Você pode chegar para uma criança pequena e dizer, filho, eu te amo. Suas palavras estão dizendo, eu te amo, mas ele vai ler o que... o menino pequeno, de 0 a 5 anos, ele vai cair no pranto de choro. Vai cair no pranto de choro. Não é o que você fala, é o que você vive. É o que você vive. E no cristianismo é assim. Se eu, como pai, eu não for um discípulo, eu não vou transbordar. E eu vou levar o meu filho para qualquer escola que seja, isso vai ser pesado. E aí sabe o que vai acontecer? Vai perder a fase que o coração da criança é mais molinho, mais moldável. Aí ele chega na adolescência, gente, só Cristo. Da adolescência em diante. Para fazer esse serviço, só Cristo. Só Cristo. Eu tô na fase do casamento, né? Já preparando já. A gente discutindo, né? Não, amor, a gente vai comprar agora o que é essencial, né? Porque a gente vai casar e, tipo, no decorrer da vida a gente vai juntando as coisas para poder fazer. A gente discutindo o objeto, né? Não, a gente tem que ter uma cama, a gente tem que ter uma geladeira, a gente tem que ter tal. Mas eu disse, ó, uma coisa a gente não pode esquecer. Na minha casa tem que ter um objeto chamado mesa. Mesa. Por quê? Mesa é local de educação. Eu disse, eu não abro mão de sentar à mesa para comer, eu não abro mão de sentar à mesa para educar os meus filhos, eu não abro mão de sentar à mesa para poder estudar. Então, na minha visão, eu hoje, das minhas vivências, eu não abriria mão de ter uma mesa na minha casa. Acho que é um local de reunião. Isso eu recebi dos meus pais. E preservei na educação dos meus filhos. Aqui nós estamos mantendo um contato visual. Sim. Na mesa. E diferente daquelas bancadas, né? Que é todo mundo virado para o mesmo lugar. A mesa é um lugar onde eu posso olhar para você e eu posso ler as suas feições. Tá triste hoje por quê, meu filho? Por que você está assim, de cabeça baixa? O que foi que aconteceu? É na mesa que você identifica isso. Às vezes, o entrar e o sair, no fogão, você está ali preparando a comida, você não consegue ter esse tempo. Mas quando você senta e o seu olho repousa sobre o outro, você consegue perceber isso, se tiver atento. Perfeito. Se não tiver, se tiver aqui, ó. Tanto é que, vou pegar até o gancho, não vou me alongar mais não. Vai, pô. Mas a minha professora, minha antiga professora na faculdade, ela é neuropsicóloga, ela dizia que hoje, devido ao celular, a gente perde a habilidade, justamente, a criança perde algumas habilidades, tipo motoras, pronto. Eu sou um cara que, como eu nunca tive muito contato com habilidades motoras, eu tenho muita dificuldade, às vezes com, tipo, peça a Jefferson para pintar uma parede, eu vou ter dificuldade para pintar uma parede. Peça para Jefferson fazer uma planilha no computador, show de bola. Eu vou lá, vou fazer, me dá 10 minutos que eu vou fazer lá a tua planilha, mas pede para me pintar uma parede que eu não vou conseguir. E hoje as crianças estão tendo muito contato com o celular, adquirem algumas habilidades, mas talvez muitas outras ela deixa de ganhar justamente só pelo contato com isso aqui. Pronto, perde muito a questão das atividades de vida diária. O abrir, o fechar, o abotoar, dar um laço no sapato, tudo isso vai trabalhando a motricidade. Sem contar que perde também, falando do ponto de vista social, a habilidade de se comunicar com as pessoas. E aí, quando você não se comunica, você naturalmente cria um ambiente de isolamento. E esse ambiente propicia muitas complicações psicológicas que a gente vê na sociedade de hoje, como ansiedade, depressão por aí. Vamos pegar um indivíduo hoje que tem seus 8, 9 anos de idade, daqui a 10 anos ele esteja assistindo esse podcast. Como é que tu já imaginou como seria daqui a 10 anos o encontro de um casal? Uma conversa de um casal?
Não, hoje em dia já é assim, mas como é que seria daqui a 10 anos? Ei, pô. Pô. Eu não sei. Eu não vou nem comentar Nem arrisca, muito, nem arrisca. mas o Senhor tem os seus. O Senhor tem os verdade, seus. É verdade. E hoje, assim, o desejo do meu coração é que, assim como a vida de Suzana e a boa formação que ela teve, eu tive o prazer de conhecer os pais dela, é filha de pastor, convivi um tempo com a família dela e, nossa, como eu aprendi. Como eu aprendi. Convivo hoje, assim, de perto com os meus pastores. Nossa, como eu aprendo. E ter essa interação com vidas bem informadas é muito bom. Sim. Você ganha demais, porque você vê aqui, ó, você ter bons amigos. Por isso a importância de ter bons amigos. Um conselho que eu dou para quem tem filho pequeno: desenvolva um relacionamento intencional com outras famílias que tenham filhos pequenos, que tenham os mesmos valores que você. Sim. É relacionamento interesseiro mesmo. É interesseiro. Muito interesseiro. É muito bom isso. Dá um suporte muito grande na educação. Porque você vai evitar muito conflito. Se você tem, é porque eu gosto, aquela pessoa é uma querida, é porque ela tem isso, tem aquilo, eu gostaria de conviver. Tenha interesse, literalmente, nos seus relacionamentos. Boa. Seja seletivo no que diz respeito, olha, eu quero me relacionar com aquela pessoa, mas eu tenho um interesse que é contribuir na educação dos meus filhos. Seja intencional. Intencional, isso era a palavra. Eu disse interesseira. Porque fui eu que disse interesseiro. Seja intencional. E eu não é essa palavra, fica para mim intencional. Eu citei isso daí porque teve uma pessoa que uma vez eu estava conversando, eu disse, eu estou sendo intencional. A pessoa entendeu o recado. A pessoa que ele conversou. Entendeu onde você quer chegar. A pessoa que ele conversou. Enfim, gente, eu acho que a gente encerra o nosso bate-papo por aqui. Foi muito bom. Apesar de já estar num ambiente onde eu convivo com a Elane de segunda a sexta, 8 horas por... Meu Deus do céu, 8 horas por dia. Mentira, a Elane é maravilhosa. É muito bom trabalhar com a Elane. A Elane tem umas caras e bocas, é um negócio assim maravilhoso. Mas enfim, apesar de já trabalhar com a Elane há algum tempo e vivenciar maior parte da minha semana com ela, eu aprendi muito aqui. Amém. Sobre muita coisa que eu não entendia dentro da própria educação por princípios e simplesmente por falta de informação, entende? Porque o meu setor, ele não é um setor que adentra com muita profundidade deixa eu concluir dizendo uma coisa. A educação por princípio existe porque existe também uma associação aqui no Brasil chamada AECEP, a Associação de Escolas Cristãs por Princípios. Essa associação, ela dá suporte às escolas cristãs por princípios. Ela que é responsável pelo treinamento, mas existe um centro acadêmico digital no portal da ECEP, onde você realiza vários cursos sobre educação e você não precisa ser um educador. Você pode colocar lá, sou pai. E aí você pode fazer o curso de família com toda essa perspectiva que eu acabei de falar. Isso aí é muito bom. Se você tem menino e você não sabe como criar eles... Tem um curso que é Renovando a Mente do Educador Cristão. Nossa, você pensa assim, eu sou crente. Vai ser facinho. O quê? Meu Deus! Foi uma lima grossa na minha mente. Grossa. Eu dizia, meu Deus, o que é que esse povo quer dizer com isso? Muito bom, mas muito fica bom. Aí a dica, depois entrem no portal. Depois tu manda o link. Tu sabe o site? aecep.com.br. Pronto, ó, www.aecep.com.br. A gente disponibiliza. Vai estar aqui, ó. Por favor, produção. Coloca aqui assim, certo? E é isso, gente. Foi muito bom. Eu aprendi demais. Saio daqui muito feliz. Foi muito Graças massa a mesmo. Deus. Graças a Deus. Elane, foi um prazer inenarrável. Ei. Prazer estar na sua presença. Cabriocárico. Oh, meu Deus do céu. É quase escalafobético. E
Trava-língua. Fica o convite pra já um próximo episódio. Se você, meu Deus, que tema massa, dava pra falar com os meninos, fica à vontade pra falar com a A gente. gente é muito aberto a isso. E eu acho que devia ter um episódio Os do 7 seu princípios. testemunho, Misericórdia. porque Grande foi a muito, falta de é educação. muito incrível. Eu conheço, é muito incrível. Perfeito. Então eu acho que é isso. Já só alguma consideração final? Cara, incrível. Acho que eu nunca tinha parado assim, de fato, pra gente estar focalizando esse tema, né? Mas Virada de ele chave, né? surgiu. Que dá no cara. Claro. A gente... A psicologia a gente estuda de tudo meu um Deus do pouco. céu, ela vem com a psicologia de novo. Claro, eu amo. Puxa a sardinha pro prato, Claro. claro. A gente estuda um pouco de administração, um pouquinho de Piaget, de Vygotsky. Mas é massa. Mas assim, a gente tem que discutir esses temas. A gente tá num cerne cristão. Né? A gente precisa discutir esses temas. E, querendo ou não, os dias são maus. Sim. Os dias são maus. Sim. Aí, e quanto mais a gente disseminar esse tipo de conhecimento e de comportamento que a gente precisa adotar, mais pessoas vão ser atingidas e até, o coração da gente também é atingido. Querendo ou não, a gente comunica informações, dialoga informações, mas o nosso coração também é atingido. E tu vai ser um futuro pai, acredito eu que você tem esse desejo. De muitos filhos. né? Aleluia! Eu tenho o desejo de ser pai, sempre tive desde novinho. 10, 11 anos, se você perguntasse meu sonho, era casar. Eu vou cumprir daqui a alguns meses. Amém. Graças a Será Deus. pai de multidões. Oh, Então, glória! assim, Arruma do paraibano, bem arretado. mas assim, gratidão, obrigado. As portas ficam abertas. Se quiser voltar, a gente tá aqui. Muito Amém. bom, muito bom. E eu quero finalizar com aquele versículo que diz: não sejam apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Assim é executada a boa educação. Você ouve Amém. e você pratica. De outra forma, não há educação cristã. Show de bola. Muito Amém. bom, muito bom, muito bom. É isso, pessoal. Tchau. Deus abençoe Tchau, vocês. gente. Valeu. E até o próximo episódio.